A extinção de espécies e o desequilíbrio ambiental. Extinção é o desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo. Ou seja, uma espécie é considerada extinta quando todos os seus indivíduos somem do planeta. Todos sabemos da extinção dos dinossauros, que ocorreu há 65 milhões de anos atrás, a qual foi a última grande extinção em massa do planeta. Porém, nem todos temos conhecimento de que hoje, ao menos 322 espécies de vertebrados também já foram extintas da Terra. Embora possa ocorrer de maneira natural, esse desaparecimento está ocorrendo com uma velocidade muito acelerada, devido a diversos aspectos, como a ação. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, entre 2003 e 2014, o número de animais ameaçados de extinção no Brasil aumentou mais de 75%. Entraram na lista 395 animais, na maior parte invertebrados. Estes representam cerca de 97% de todas as espécies conhecidas atualmente. Dentre todas as espécies do planeta, cerca de 67% já passaram por um grave declínio populacional. Entre elas estão as aves, os répteis, os mamíferos, os anfíbios, junto aos invertebrados. Atualmente, uma das principais causas para a extinção de espécies é o uso indevido de recursos naturais, como o desmatamento, praticado para a pecuária ou o crescimento das cidades. Também podemos citar a poluição de lagos por esgotos domésticos ou pela liberação de resíduos provenientes de indústrias, os incêndios florestais praticados por agricultores ou até a formação de lagos para hidrelétricas que demandam a inundação de grandes áreas florestais. A introdução de espécies exóticas e invasoras a ecossistemas diferentes também é considerado um grande problema. A venda ilegal e o transporte de animais para ecossistemas em que normalmente não se localizariam faz com que as espécies nativas sejam prejudicadas. Muitas vezes, estes animais levam vantagem sobre as espécies nativas, quando acabam tomando conta dos nichos por não terem predadores específicos no novo ambiente. Deste modo, eles acabam se multiplicando rapidamente, simplificam o ecossistema atingido e outra causa de extinção de várias espécies de animais e vegetais é o aquecimento global. O clima de um ecossistema é essencial para sua perpetuação. A temperatura, a ocorrência de épocas de seca ou chuvas, determinam que tipo de fauna e flora conseguem se adaptar. O homem é um dos maiores geradores da extinção, tendo interferido agressivamente através dos tempos na natureza e nos animais. São diversas as maneiras que ações humanas impactam na vida animal, como na expansão das fronteiras agrícolas, habitats são destruídos em função da agricultura, deixando diversas espécies deslocadas. Temos como exemplo de animal que foi expulso de seu habitat natural, a chita. A causa mais agressiva para a extinção de espécies é a caça e pesca predatória. Se praticadas sem critério, essas atividades podem dizimar várias espécies de animais. Na maioria das vezes, a caça de animais silvestres tem interesses econômicos, como no caso do rinoceronte, que é vítima dessa prática por seu chifre ser considerado medicinal. Na caça esportiva, em que o homem mata por entretenimento, caçadores perseguem e matam animais como se fosse um esporte. Na busca do homem por diversão e troféus, diversos animais são torturados, têm mortes lentas e A caça de alguns animais, sob algumas condições, é permitida no Brasil. Diversos motivos são apresentados para justificar a caça, como, por exemplo, a caça do javali no Brasil. Segundo o IBAMA, é um animal agressivo com descontrolada reprodução e de fácil adaptação, pelo que se torna um problema e gera impacto na agricultura. Além dos Uma outra ação humana que contribui para a extinção dos animais é o tráfico dos mesmos, considerado pela ONU a terceira atividade ilícita mais lucrativa existente no mundo. O Brasil é responsável por 15% das negociações ilícitas. É considerado crime no Brasil matar, perseguir, caçar sem permissão ou licença. Porém, a pena é de 6 meses a 1 ano de prisão. O desmatamento, que tem como objetivo a abertura de grandes áreas para a implantação de pastagens, agricultura convencional, extrativismo, expansão urbana ou ampliação da malha viária,
além de deixar diversas espécies fora de seus habitats naturais, também gera impactos ambientais. Uma das principais consequências do desmatamento é a contribuição para o aquecimento global. A poluição também impacta a fauna, como é o caso da baleia azul, que sente os efeitos das diversas substâncias tóxicas despejadas no oceano. Seu nome? Meu nome é Fabiana. Haroldo Moleiro Araújo. Carlos. Rita. Cláudia. Isabel. Vitor Hugo. Você acha que o homem está diretamente relacionado com a extinção dos animais? Sim, em grande parte sim, pelo desflorestamento, desmatamento. Com certeza. De várias formas ele está envolvido, né? Desmatamento, caça e outros motivos, eu creio que de grande parte. Sim, porque a caça desorientada provoca a extinção. O contrabando de aves, de animais. Vocês acham que através dos anos os animais vêm diminuindo aqui em São Paulo? Muito. Perderam seu lugar, quanto mais A Mata Atlântica, a Mata Atlântica. Na sua escola vocês já aprenderam sobre extinção? Sim. O que você acha sobre isso? Eu acho que é muito errado. Eu fico com dó de... Não sei como dizer. Hoje, até na hora do nosso almoço, a gente estava almoçando frango. Ela comentou que tem um pouco de dó de saber que está comendo um animalzinho. Você sabe as principais causas da extinção no Brasil? Uma delas é o desmatamento, a caça, alguns predadores. Da caça ilegal, entre outras coisas, mas não sei todas as razões. Desmatamento das florestas, crescimento das cidades, poluição. No Brasil. A extinção de animais vem crescendo a cada ano. Desde a Revolução Industrial, quando o homem começou a usar os recursos naturais e a industrialização crescente e o aumento da população e falta de leis, desde lá, que regulamentasse e visse que os animais e a mata e tudo eram necessários. Só de uns anos para cá, acho que de 30 anos para cá, é que isso vem sendo um alerta mundial para que vai ter o aquecimento global e tal, então deu um alerta. Para o Brasil, a gente está muito atrasado em leis. Falta lei, falta a população se conscientizar mais, falta regulamentação das áreas que podem ser devastadas ou não, porque hoje, desculpa te cortar, hoje existe um tipo de regulamentação, mas a gente sabe que às escusas acontecem coisas que a gente não vê. Por exemplo, aqui mesmo no Morumbi, teve situações que vizinhos falavam que o desmatamento ocorria de madrugada. Aqui no parque, para, por exemplo, a construção desse empreendimento. Os empreendimentos imobiliários, olha, cidade grande. Eu sou arquiteta, então eu sei que existe um plano diretor. O que é um plano diretor? Plano para de 10 em 10 anos ser revisto. Para onde que a cidade vai crescer? A maioria dos políticos não seguem o plano diretor. A cada político que entra, ele muda tudo, não respeita. Ele muda tudo, não respeita, e ele tem interesse econômicos em... naquela área ali no Burle Marx, eu vou construir isso aqui, olha que legal. Então, assim, é tudo um conjunto. Semana sobre acabar a mata por não ter a vida animal, né? Também é uma simbiose, uma coisa que vai junto com a outra. Se não tem o alimento para o animal morre. Se não tem, tem uma quebra na cadeia alimentar, em algum ponto, algum animal vai morrer e vai ser extinto. Então, é assim, tudo junto, não é só o animal. Meu nome é Lineu Amaro Rodrigues, eu sou formado em 1974 pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Como você acha que a extinção de uma espécie pode influenciar numa cadeia alimentar? Ela depende muito de cada espécie. Cada espécie ela influencia na cadeia alimentar de uma certa forma. Mas eu acho que é sempre a população, o ser humano, as pessoas em geral, devem se preocupar com a preservação das espécies, porque elas sempre influenciam mesmo. O que se tem que buscar sempre é o equilíbrio. Você acha que a extinção de uma espécie pode ser um efeito borboleta, que pode gerar impactos em outros lugares? Pode sim, com certeza. Vocês vejam o seguinte, numa região onde tem muitos insetos como moscas, esse tipo de coisa, é porque alguma parte da cadeia dos animais já foi extinta e por isso está um desequilíbrio. Então, cada vez que você provoca um desequilíbrio, você tem um crescimento de uma população desordenada em outro lugar. Recentemente teve um caso que o governo permitiu que javalis fossem caçados devido aos perigos que eles são, assim, para as pessoas, para a agricultura. Você acha que a morte do animal nesse caso é válida?
Olha, tem que tomar muito cuidado com essa postura, porque realmente, se o javali está buscando o alimento no milho ou em qualquer outra lavoura, é porque também naquela região se provocou um desequilíbrio. Então ele não está encontrando mais alimento na floresta e ele está buscando um alimento na agricultura. Então tem que se procurar, quer dizer, preservar um pouco mais o alimento dele lá na mata para ele não precisar ir na agricultura. Qual você acha que são os efeitos do desmatamento, por exemplo, na Amazônia, em relação à extinção dos animais? O desmatamento desenfreado, ele provoca desequilíbrio de todo o meio ambiente. Vai estar tendo uma situação em que dificilmente depois você reverte isso. Então, se olhar por esse aspecto, no Brasil muita gente acha que se plantar mais soja, ou se tiver mais gado, vai provocar mais desmatamento. E, na verdade, hoje a gente tem muitas áreas de pastagens de baixíssima produtividade, degradadas, que poderiam virar produção de alimentos, ou um pasto melhor para produzir mais carne. Então, não há necessidade no Brasil hoje de desmatar mais nenhuma árvore para produzir mais alimentos. Então isso que é importante também vocês considerarem, porque o desmatamento da Amazônia, eu acho que já foi incentivado por governos anteriores para desenvolver o país, mas hoje em dia não se precisa mais derrubar nenhuma árvore para aumentar a produção de carne melhor para produzir mais carne. Então não há necessidade no Brasil hoje de desmatar mais nenhuma árvore para produzir mais alimentos. Então isso que é importante também vocês considerarem, porque o desmatamento da Amazônia, eu acho que já foi incentivado por governos anteriores para desenvolver o país, mas hoje em dia não se precisa mais derrubar nenhuma árvore para aumentar a produção de carne ou de vegetais no Brasil. Como você considera a exploração, tanto animal quanto vegetal, para a indústria? Olha, existem várias etapas para se analisar nesse ponto. Por exemplo, assim, exploração de pele de animal, sou totalmente contra. Eu acho que isso não há necessidade. Existem hoje produtos sintéticos que imitam muito bem a pele animal e que você poderia estar deixando de sacrificar animais para isso. Eu acho um absurdo isso. Qual o senhor acha que é a influência do desmatamento no clima? Isso é uma pergunta extremamente importante. O desmatamento ele provoca também um desequilíbrio muito forte no clima. Ele influencia em 3 a 4 até 5 graus de diferença. Então vocês imaginam, numa região que tem florestas, assim, quanto que isso influencia? Derrubou a floresta, a temperatura sobe, diminui a umidade, diminui as chuvas, isso tende tudo a degradar o meio ambiente, o solo e tudo isso. Além da erosão no solo, que vai ser provocado pela chuva por não ter a proteção das matas. Situações que, por falta de predadores, são totalmente afetadas por pragas. Se tornam um risco para a população, tanto humana quanto animal. Selvagens que, após perderem seu habitat natural, procuram abrigo em lugares urbanos. Escola Morumbi. Aqui você tinha vaca atravessando e cavalo atravessando, tudo isso aqui. Você não via essas ruas. Hoje você não vê mais isso, você vê pássaro cantando de madrugada, porque o pássaro não dorme mais, está todo mundo estressado, a gente também não dorme. Então vocês estão fazendo... Eles cantam para se comunicarem, e quando tem muito barulho, poluição sonora, quando que eles vão se comunicar? Quando o ser humano vai dormir. Acaba um pouquinho o barulho, então eles começam a se comunicar hoje em dia 3 da manhã, 2 da manhã. Então assim, a natureza está dando um grito aí de ajuda.